Olá, paz do Senhor Jesus a todos e muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu creio que os irmãos já me conhecem, né? O meu nome é Isaías Watson, sou professor de teologia, infoprodutor e empreendedor. E nós estamos aqui no YouTube, né, pregando o Evangelho de Cristo. Também estamos lá no Spotify, no Threads e também no TikTok, tá? Os irmãos podem nos procurar nessas redes sociais também. Nós também estaremos falando de Cristo lá também. E o tema hoje nós iremos fazer um sermão expositivo, tá? Então vai ter pregações aqui no YouTube, tá? E as pregações estarão disponíveis de graça, tá? Uma média vai ser de 25 minutos a 30 minutos esses sermões, tá? Então essas modalidades a gente vai postar nos outros dias que não tem vídeo, né? Terça-feira é o podcast, né? Do Spotify. Sexta-feira, sexta e sábado são as aulas, DVD. E nos outros dias a gente vai colocando os sermões também para meditação e para melhor aprendizado e conhecimento dos amados irmãos, tá bom? Então, no dia de segunda, quarta e quinta, a gente vai também teremos vídeo, só no domingo que não teremos vídeo, que aí os irmãos podem estar focando no dia do Senhor, né? Focando em almoçar com a família, ir na escola dominical, enfim, fazer as coisas concernentes ao reino de Deus, tá bom? Então, nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro sermão expositivo que nós iremos abordar aqui, nós iremos abordar sobre a temática da idolatria, tá? Que é um tema muito importante, que querendo ou não é muito pregado, né, no dia de hoje, até é pregado, mas não com tanta ênfase assim, né, no dia de hoje. Então, nós iremos olhar para um texto muito importante e enigmático, que é Jeremias, capítulo 2, versículos 9 ao 13. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e abre nesse texto. E permaneça com a Bíblia aberta nesse texto que nós iremos fazer uma exposição dele, tá bom? Jeremias capítulo 2, versículos 9 a 13, que diz o seguinte: Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai, pois, as ilhas de Quitim, e vede, e enviai que dá, e atentar bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto não serem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente isolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Queridos, nós estamos diante de um texto aqui que é muito contundente, né, por assim dizer, né? Porque a nação de Judá aqui, né, estava trocando a presença de Deus, ou seja, aquilo que era mais glorioso, aquilo que possui de um valor totalmente inestimável e infinito, pelas coisas deste mundo, ou seja, pelas coisas passageiras dessa terra. E é uma reflexão que nós podemos trazer, que nós muitas vezes fazemos isso, né? Nós muitas vezes trocamos a presença de Deus, trocamos a nossa comunhão com Deus por pecados passageiros, por prazeres passageiros, por oportunidades passageiras, né, que desagradam a Deus e tudo mais. Então, este texto vai vir a calhar para mostrar para nós onde é que está o nosso verdadeiro tesouro, onde é que está o nosso coração, né? Como Cristo disse, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós vamos olhar aqui para esse sermão expositivo, nós vamos olhar para 4 pontos. Primeiro, o clamor de Deus, versículo 9, né? Depois a comparação com as outras nações, versículos 10 e 11. Depois o convite aos céus para se espantar, no versículo 12. E o versículo 13, as duas maldades que nós vamos ver que a nação de Judá cometeu contra o nosso Senhor. Então, primeiramente, o primeiro ponto, né, o primeiro tópico que nós vamos olhar aqui é para o clamor de Deus, a súplica que Deus faz com a nação de Judá, dizendo no versículo 9, no verso 9, o seguinte: Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Ou seja, nós vemos aqui que Deus, mesmo sabendo da corrupção da nação de Judá, né, nós temos que olhar aqui na história aqui no contexto geral do livro de Jeremias, a gente tem que entender que a nação de Judá, né, a nação de Israel já havia sido destruída, né? Houve a divisão do reino por causa do lado reinado de Roboão, né, filho de Salomão. Houve aquela tolice que Roboão fez, né? E isso acabou causando na cisão do reino de Israel, né? As 10 tribos, menos Judá e Benjamim e uma parte da tribo de Manassés, foram para o norte e fundaram lá o reino do norte, chamado Israel.
enquanto Judá e Benjamim, né, e alguns homens, né, algum pessoal da tribo de Manassés ficou juntamente com, e formaram então, permanecendo com Roboão, ficando então a nação de Judá no sul. Então no norte ficou a nação de Israel e no sul ficou a nação de Judá. E Jeremias aqui está pregando para a nação de Judá, que, como nós sabemos, né, que a nação de Israel não teve nenhum rei bom, né, foram todos reis ímpios e maldosos, um pior do que o outro, e acabou culminando a sua destruição no ano de 722 a.C., né, e depois disso veio também outros reis maus, né, na nação de Judá, mas teve também alguns reis bons, que o último deles foi o rei Ezequias, né, foi o rei Ezequias, e depois desses, então, foi só ladeira abaixo, né? Então, e o rei Josias, aliás, Ezequias e Josias foi o último rei. Então, o rei Josias, que foi o último rei bom que a nação de Judá teve, depois foi só reis ímpios, então, que culminou no cativeiro babilônico, né, durante o reinado do último rei de Judá, o rei Zedequias. Tá bom? Então, nós vemos aqui o clamor de Deus para a nação de Judá, que ele sempre chama o povo, o seu povo, para o arrependimento. Né? É incrível como que Deus sempre está disposto a demonstrar sua misericórdia antes de demonstrar o seu juízo. Primeiro, Deus sempre procura avisar, né? Deus sempre procura avisar do juízo iminente que está sobre vir. E ainda dá tempo para se arrepender, ainda dá tempo para evitar o juízo de Deus, caso vocês se arrependam, caso vocês se convertam dos seus maus caminhos, né? Então, Deus aqui, usando o profeta Jeremias, ele clama aqui, olha, eu pleitearei convosco, ainda vou conversar com vocês, né? Mesmo que vocês ainda estão trocando a minha glória, mesmo que vocês ainda estão trocando minha presença por coisas passageiras dessa terra, eu ainda quero conversar com vocês, eu ainda quero chamar vocês ao arrependimento. E muitas vezes isso acontece conosco, né? Deus nos dá muitos sinais da sua misericórdia, da sua graça. Deus sempre manifesta a sua graça para conosco, né? Nos convidando, talvez usando nossos pastores, os nossos líderes, os nossos amigos, para nos chamar a atenção acerca do nosso pecado, né? Do nosso mal proceder diante dele. E como que deve ser a nossa reação? Será que nós nos arrependemos? Ou será que nós deixamos o nosso coração totalmente endurecido para escutar a verdade, para escutar aquilo que nós precisamos ouvir? E não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos converter dos nossos caminhos, porque senão o juízo de Deus virá sobre as nossas vidas. Então Deus, através do profeta Jeremias aqui, está chamando, está convidando o povo para se arrepender, e ainda com os filhos de seus filhos. Então, ou seja, eu ainda vou continuar clamando a vocês, eu ainda vou enviar profetas para falar a vocês, eu ainda vou continuar enviando meu povo para chamar vocês ao arrependimento, só que nós sabemos muito bem a história, né? Que eles não se arrependeram, mas eles sempre foram naufragando na idolatria e na pecaminosidade, o que culminou, então, no cativeiro babilônico. Então, a exposição desse tópico foi essa. Agora, depois a gente, né, continuando, então, aqui, Deus, através do profeta Jeremias, faz uma comparação com a nação de Judá e com as outras nações, dizendo nos versos 10 e 11 o seguinte: passar, pois, as ilhas de Quitim, né, ou seja, nas ilhas de Chipre, na região do Chipre, e enviai a Quedar, ou seja, né, nos tribos árabes, muito provavelmente na região da Babilônia, né, e atentai bem e ver se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto não serem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, Jeremias, Deus, através do profeta Jeremias, está mostrando aqui o exemplo das outras nações, das nações pagãs que não confiam no Deus verdadeiro, no único Deus verdadeiro. Então, ele chama o seu povo para olhar para Quitim, para Chipre, né, e para Quedar, ou seja, o povo da Babilônia, e ver se essas nações trocariam seus deuses, mesmo sendo falsos. Eles foram fiéis. O pessoal das nações pagãs, o povo pagão que não cria no Deus verdadeiro, eles eram fiéis a seus deuses, mesmo eles sendo falsos, mesmo eles não sendo o único Deus verdadeiro. Eles confiavam nos seus deuses, mesmo sendo feitos de madeira, de cobre, de metal. Eles confiaram nos seus deuses e eles serviram os seus deuses, fazendo aquilo que seus deuses, né, na teoria deles, pediam para que eles fizessem, e eles foram fiéis.
Já a nação de Israel, a nação de Judá aqui não foi. Também a nação de Israel, né? A nação de Israel nunca foi leal, fiel a Deus. E a nação de Judá também estava seguindo o mesmo caminho, ao invés de aprender com o erro dos seus irmãos, né? Do erro dos seus compatriotas, o que era mais grave ainda, porque eles sabiam que o juízo também iria vir para eles, assim como a nação de Israel foi julgada por causa dos seus pecados, assim como a nação de Israel foi julgada pelos seus erros e pelas suas prevaricações, eles já deveriam saber que eles também seriam julgados por causa dos seus pecados, também seriam julgados por causa das suas prevaricações, mas eles não deram ouvidos. E Deus está convidando aqui a olhar para as nações vizinhas, para as nações que estão perto deles, né? Não é muito longe a região da Judéia ali para a região da Babilônia e da região do Chipre, né? Não era muito longe. Então, eu também poderia falar acerca dos egípcios, que eles eram fiéis aos seus deuses, eles mantinham sua integridade perante seus deuses, mesmo eles sabendo que eram deuses falsos, que não eram o único Deus verdadeiro, enquanto a nação judá adorava o único Deus verdadeiro e não era fiel a ele. E será que nós também, né, fazendo uma reflexão acerca desse texto, dessa passagem, será que nós estamos sendo fiéis ao nosso Deus? Será que nós estamos amando o nosso Deus acima de tudo? Ou será que nós estamos trocando ele por coisas passageiras dessa terra? Nós vamos olhar para isso. Nós vamos olhar para a loucura que, que é isso, né? A loucura que é trocar Deus pelas coisas deste mundo. Nós iremos ver aqui logo mais adiante. Mas por enquanto, o povo, a nação de Judá trocou a sua glória, o versículo 11 nos diz, mas o meu povo trocou a sua glória para aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, eles trocaram aquilo que poderia dar plena satisfação para eles. Eles trocaram aquele que poderia dar plena alegria, plena satisfação, pleno contentamento nele, por coisas que não trariam essas coisas, por coisas que não trariam paz, não trariam esperança, não trariam alegria nenhuma. Não trariam uma alegria duradoura, não trariam uma esperança duradoura, não trariam uma paz duradoura. Então, isso nós muitas vezes fazemos isso. Nós muitas vezes trocamos nosso Deus, nós muitas vezes trocamos Deus por um relacionamento, trocamos Deus por um cargo melhor, uma carreira melhor, trocamos Deus por amizade, trocamos Deus pelas coisas mais ilusórias possíveis, né? Se comparado com a glória de Deus, tudo neste mundo aqui é passageiro, tudo neste mundo aqui é efêmero, tudo neste mundo aqui não vale a pena ser buscado, não vale a pena ser cobiçado e colocado como nossa prioridade. Mas como Paulo diz para os Colossenses, se a sua vida, se você já ressuscitados em Cristo, buscardes as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Né? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, ele diz lá em Colossenses capítulo 3. Ou seja, se nossa vida realmente está transformada, se a nossa vida foi alcançada pela graça de Deus, então por que nós desejamos outras coisas? Nós muitas vezes tem muitos clientes, né? E eu vejo isso assim, muito mais na mocidade, né? Eu sou membro da mocidade aqui e eu vejo isso que os jovens hoje eles, eles inventam tudo qualquer desculpa para não querer servir a Deus, para ficar com raiva de Deus, para não querer adorar a Deus, para não querer priorizar a Deus assim de todas as coisas. E eles aconselham uns aos outros a isso. E isso que é o pior. Eles aconselham uns aos outros a encontrar contentamento nas outras coisas e não em Deus. Isso que é o mais horrível de tudo. E essas pessoas, esses jovens, eles se dizem cristãos, esses jovens se dizem filhos de Deus, se dizem que são justificados, se dizem que são aceitos, mas seus corações estão totalmente longe da presença de Deus, seus corações estão totalmente fora da presença de Deus e eles estão procurando contentamento e satisfação em outras coisas. Muitos jovens hoje acreditam que só vão ser felizes se tiverem um casamento, ou se tiverem o carro do ano, se tiverem, né, estabilidade financeira, ou se tiverem carro, ou se tiverem né, a carreira dos sonhos. Muitos jovens acreditam nisso, infelizmente. Mas Isaías, é errado essas coisas? Não é errado, querido, só que a questão é, o seu coração está nessas coisas? Isto que é o cerne da sua vida? Esta que é a sua maior prioridade? Você está trocando a Deus, você está trocando aquilo que é de mais valioso, que é presente de Deus, por aquilo que não tem nenhum proveito. O que você vai levar deste mundo? Você veio para este mundo com nada e você vai sair deste mundo levando nada. Então, por que você está ansioso acerca da sua vida, querendo que se Deus, como se Deus fosse obrigado, como se muitos jovens acreditam que Deus é obrigado a dar a eles relacionamento, Deus é obrigado a dar a eles uma carreira profissional, sendo que Deus nunca prometeu isso na sua palavra.
A única coisa que Deus prometeu é que Ele acompanharia o seu povo, é que Ele, seu Filho e o Espírito Santo fariam morada em nós, e hoje nós somos selados. Ter sucesso, meu querido amigo, não é você se encher, ter um relacionamento bom, você ter ótimos amigos, você ter uma saúde impecável, você ter isso, ter aquilo. Essas coisas são boas, sim, mas ter sucesso é quando é você ouvir essas 3 palavras da boca do seu Senhor: eu te conheço. Eu te conheço, Isaías. Eu te conheço, João. Eu te conheço, Maria. Eu te conheço. Esse que é o verdadeiro sucesso. Essa que deve ser a nossa maior ambição. E não foi a ambição do povo de Judá. Essa não foi a ambição da nação de Judá. Eles trocaram Deus pelas coisas mais passageiras dessa terra. Mas nós vamos ver então o convite aos céus para se espantarem diante da loucura. Deus então convida os céus para olharem para a nação de Judá e ver a loucura que eles cometeram. No verso 2, no verso 12, o seguinte: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Deus convoca os céus a se espantarem e se horrorizarem com a apostasia de Israel. A criação é convidada a testemunhar a magnitude do pecado do povo. A reação esperada é de espanto e horror, destacando a seriedade da traição de Israel. O abandono de Deus é tratado como algo ultrajante e incompreensível, e realmente é incompreensível. É uma loucura tremenda. Imagina a seguinte situação, né? Eu vou usar aqui uma ilustração que é bastante exagerada, né? Eu confesso, vai ser bastante exagerada, mas que vai ilustrar bem a incompreensividade e o ultraje que é tamanha atitude. Imagina um homem, né? Um homem que ele possui uma fortuna trilionária. Ele é o único trilionário no mundo. Aí ele tem o suficiente, né, para dar uma família muito boa, até mesmo para os filhos dos filhos dos seus amigos, né? Então, assim, ele tem uma riqueza praticamente infinita, né? Algo que poderia satisfazer o coração dele, algo que poderia satisfazer a sua vida, né? Todo o seu ser, a sua família, até as famílias das suas famílias, né? Então, ou seja, tem uma fortuna praticamente infinita, né? Só que num lapso de loucura, ele decide fazer o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou torrar todo esse dinheiro aqui, vou jogar todo esse dinheiro no lixo, porque eu vou ir lá fora, cavar o chão, esburacar o chão na esperança de encontrar 10 reais. Aí você poderia falar: bom, Isaías, ué, mas um sujeito desse é completamente louco, como assim? Como se ele possui o suficiente para se alegrar, possui o suficiente para trazer uma vida muito boa e maravilhosa para si mesmo e para as pessoas ao seu redor? Esse cara é louco! Bom, você poderia dizer isso e realmente você está errado. Isso é loucura, e o sujeito desse é louco. Mas nós não cometemos uma loucura pior quando nós trocamos o nosso Deus pelas coisas deste mundo? Nós não cometemos isso? Nós não cometemos uma loucura pior do que este homem que jogou toda a sua fortuna no lixo e trocar o nosso Deus pelas coisas passageiras dessa terra? Nós não cometemos uma loucura pior? Porque o valor do nosso Deus, queridos, é infinito. É infinito. E trocar a presença de Deus, que possui um valor infinito por coisas passageiras dessa terra, consiste na maior loucura de todas. Por isso não é à toa que Deus, através de Jeremias, diz no versículo 12: espantai-vos disso, aos céus, e horrorizai-vos, ficar verdadeiramente isolados disso, o Senhor. Não é à toa. E nós estamos dispostos a isso, né? E nós estamos dispostos a trocar o nosso Deus e encontrar satisfação nas coisas dessa terra. Muitos jovens acabam aconselhando uns aos outros, sendo que é um cego aconselhando o outro. É simples assim. Você só vai encontrar alegria, jovem, não é num casamento. Você só vai encontrar alegria de verdade. É somente em Jesus Cristo. Você pode negar isso o que for. Você pode ficar bravo comigo, dizendo: ah, o que você prega isso é uma bobagem. Você pode achar o que for, mas você não pode mentir para a sua alma. A sua alma vai ansiar por ele, quer que você aceite isso ou não. Você não pode negar a realidade. A sua alma só vai aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não aceita coisas que parecem com Ele. A sua alma só vai aceitar somente Ele. Por mais que você não queira admitir isso, por mais que você não queira, talvez, aconselhar outras pessoas dizendo que é somente quando você tem um relacionamento, ou somente quando você tiver isso, aquilo, é que você vai ser feliz de fato. Nada disso. A única felicidade que você encontra é somente em Cristo. Paulo, ele pôde encontrar felicidade numa cadeia, e ele pôde aconselhar para os filipenses dizendo o seguinte:
regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos, em Filipenses 4:4. Por quê? Porque ele tinha total comunhão com Deus. Ele estava em perfeita sincronia com Deus. Paulo não tinha nenhuma amarra dentro do seu coração. Ele estava com uma amarra nos seus pés, nas suas mãos. Ele estava sendo vigiado por guardas, mas não tinha nenhuma amarra dentro do seu coração. E nós andamos totalmente livres, mas os nossos corações estão presos a este mundo. Então nós somos pessoas totalmente infelizes. Nós estamos numa situação infinitamente pior do que a do apóstolo Paulo. Nós estamos numa situação totalmente pior, infinitamente pior do que a do apóstolo Paulo, do que a de Jeremias, que estava sendo perseguido pelos falsos profetas, pela nação judaica inteirinha, mas pelo menos Jeremias ele tinha alegria em Deus. Ele pôde suportar por essas aflições, ele pôde suportar por essas perseguições porque ele tinha alegria em Deus. Hoje as pessoas não têm alegria nenhuma em Deus e elas se consideram cristãs. E elas se consideram servos de Deus, e elas se consideram filhos de Deus, sendo que elas não possuem alegria nenhuma em Deus. Eles buscam alegria em outras coisas, e até mesmo aconselham as outras a buscarem alegria nas coisas deste mundo, mas não em Deus. E nós clamamos por um avivamento, não é mesmo? Nossa, Zé, isso está sendo bem pesado. É, mas eu tenho que ser pesado. Porque eu me identifico com isso. Eu confesso que muitas vezes eu troco a presença de Deus por coisas passageiras. Eu também me identifico nisso. E nós estamos todos debaixo da ira de Deus. Estamos todos. Mas vamos encerrar aqui no quarto tópico, dizendo o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavais cisternas rotas que não retêm águas. Então, ou seja, sempre que você troca Deus, sempre que você deixa o manancial de águas vivas, consequentemente você vai cavar cisternas rotas. Isso aqui é óbvio nesse texto. Toda vez que você deixa de priorizar a Deus, você vai priorizar outras coisas. Você vai querer encontrar o significado e a razão da sua vida em outras coisas. Isso é óbvio. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Sempre que você deixa a Deus, sempre que você deixa Deus de ser a sua maior prioridade, você vai cavar cisternas rotas. Você vai procurar o significado da sua vida, a razão da sua vida em outras coisas e não em Deus. E isso é cometer duas maldades. Todo pecado, toda transgressão contra Deus é uma quebra do primeiro mandamento. Não é somente um pecado em si, mas também é uma quebra do primeiro mandamento que diz: e não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Êxodo 20, versículo 3. Sempre que você prioriza outras coisas ao invés de Deus, você está cometendo idolatria. Sempre que você prioriza um relacionamento acima de Deus, é idolatria. Mesmo que relacionamento seja uma coisa lícita, é uma coisa válida, é uma coisa abençoada. Mas isso se torna maldição quando você prioriza isso acima de Deus. C.S. Lewis, o grande apologeta, dizia que o amor ele pode se tornar um demônio quando ele é mais amado do que Deus. O amor se torna um demônio e não uma bênção. O amor, que é uma virtude maravilhosa, pode se tornar uma maldição quando você prioriza o amor acima do que Deus. Isso começa a fazer parte do seu ser e você é moldado isso. E amor se torna obsessão e obsessão se torna idolatria, o que é pecado contra Deus. Sempre que você deixa de buscar a Deus, você vai cavar cisternas rotas. É óbvio isto. Mas, queridos, eu quero encerrar, então, essa mensagem, né, esse sermão expositivo, fazendo 3 aplicações para nós. Primeiro, você precisa reconhecer as suas próprias cisternas rotas, tá? Identificar as coisas em que temos buscado contentamento fora de Deus, tá? Isso significa o quê? Que você deve identificar as coisas que você tem buscado contentamento fora de Deus. Quais são os ídolos modernos que podem estar roubando nossa devoção e satisfação em Deus? Identifique. São os relacionamentos? Você realmente está procurando satisfação no relacionamento? Então, isso é um ídolo e precisa ser quebrado. É no trabalho? Então, é um ídolo e precisa ser quebrado. São nos amigos? São no lazer? Ou então são em outras coisas? São nos prazeres sexuais? Então, são ídolos e precisam ser quebrados. Se você realmente quer voltar para os outros, se você realmente quiser voltar para o primeiro amor, você deve reconhecer esses ídolos. Onde é que meu coração está alicerçado? Qual é o meu verdadeiro tesouro? Com que eu passo mais tempo? Com que eu gasto o meu tempo, minha energia e até mesmo meus recursos? É para Deus ou é para alguma outra coisa? Identifique isso. Identifique isso. Segundo, é voltar para o manancial de águas vivas, tá? Encorajar o retorno de relacionamento íntimo com Deus, buscando nele nossa fonte de vida e contentamento.
Isso envolve arrependimento e reorientação do coração, tá? Então reorganize a sua vida. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua idolatria e se volte para Deus. Como diz o versículo 9, ele ainda vai pleitear contigo, ele ainda vai conversar contigo, ele ainda vai querer te chamar para o arrependimento. Ainda há misericórdia e ainda há graça, ainda mais que agora nós estamos no período da graça, né? Você pode deixar a sua idolatria aos pés da cruz. Lá você vai encontrar perdão, lá você vai encontrar misericórdia, lá você vai encontrar redenção para o seu pecado e pela sua transgressão. E 3, a última aplicação é desenvolver uma vida de piedade e contentamento. Paulo diz para Timóteo isso, né? O grande ganho é a piedade com o contentamento. Só que esse contentamento deve estar focado em Deus, centralizado em Deus e não nas coisas deste mundo, tá bom? Então, cultive práticas espirituais que te mantêm conectado, tá? Com Deus, que é o verdadeiro manancial de águas vivas, tá? Então, ore, medite na palavra e tenha comunhão com outros crentes, tá? Não tenha comunhão com pessoas que não querem saber nada de Deus, mas procure andar com gente mais espiritual que você, tá? Você pode imitar a conduta deles, eu sei que eles também estão querendo imitar a Cristo, então você pode olhar para o comportamento deles e aprender com eles, tá? Então, busque a Deus em oração, meditação das Sagradas Escrituras, que você vai ter a sua vida totalmente reestruturada no poder e na graça de Deus por meio da quebra da idolatria, né? Por meio da quebra dos seus ídolos, que você agora não vai cometer mais essa loucura de querer trocar Deus pelas coisas deste mundo, mas você vai encontrar plena alegria, plena satisfação e pleno contentamento somente em Cristo. E você vai entender que mesmo que se Deus não quiser te dar essas coisas, mesmo se Deus não quiser te dar relacionamento, mesmo que se Deus não quiser te dar um emprego melhor, uma vida melhor e tudo mais. Deus pode dar essas coisas? É claro que pode, pela sua infinita graça, misericórdia, mas Deus é soberano, entende que Deus é soberano e Ele já tem um plano traçado para a sua vida. Basta que nós andemos nele, basta que nós aceitemos esse plano e vivemos para a sua glória. É esse que deve ser a nossa principal ambição, né? Eu gosto demais da Confissão de Fé de Westminster, né? Eu mesmo sendo um assembleiano, eu gosto demais da Confissão de Westminster, principalmente na sua primeira pergunta, que diz qual que é o fim último de todo homem. O fim último de todo homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. É isso. Eu creio que isso resume bem qual que deve ser a nossa maior ambição, que é se alegrar em Deus, na sua presença e glorificá-lo para todo sempre, se alegrar nele, encontrar contentamento nele, que é o verdadeiro manancial de águas vivas. E não cometer a mesma loucura que a nação de Judá fez, né? De querer trocar Deus pelas coisas dessa terra. Porque, queridos, entenda isso de uma vez por todas. Nada neste mundo aqui é eterno. Nada neste mundo aqui é eterno. Tudo neste mundo terá seu fim. Tudo neste mundo tem sua data de validade, né? Por assim dizer. Então, eu espero que possa ter ficado entendido, tá? Como disse, vai ser o primeiro sermão expositivo, vai ser justamente nesse tempo mesmo, tá? Nem tão longo, nem tão curto, tá? Eu creio que 30 minutos é um tempo suficiente para a gente meditar aqui um pouquinho mais nas Sagradas Escrituras. Então, eu espero que possa ter sido um canal de bênção esse sermão, tá? Não busque contentamento nas coisas deste mundo. Tudo neste mundo aqui é efêmero, mas que você possa sempre abraçar e amar a Deus assim de todas as coisas. Mesmo que você possa ser oprimido pelas pessoas, né, achando que é isso que elas também não estão contentes, tá? Então assim, são apenas pessoas cegas tentando guiar outras pessoas cegas que não querem saber de Deus, tá? Então, se você realmente quer encontrar contentamento, alegria e satisfação, você pode encontrar direto na fonte de águas vivas, que é o nosso Deus, tá bom? Outras coisas são apenas placas, tá? Todas as outras coisas são apenas placas. Placas apenas apontam para um destino, não é o destino em si. Você não se alegra quando você não fica com uma alegria indizível cheia de glória quando você olha para uma placa, mas você com certeza encontra muita alegria quando você chega ao destino, tá? Então Deus é o nosso destino. Ele é o começo da nossa jornada, ele é o caminho, né? E ele é o final da nossa jornada. É tudo para ele, tá bom? Então, queridos, fique com essa mensagem, tá? Eu espero que possa ter ficado entendido, tá? E nós teremos outras meditações, tá? Nós teremos outros sermões aqui no YouTube, tá? Então, essa nova modalidade que nós queremos colocar aqui no canal para trazer mais edificação espiritual para os amados irmãos e para que vocês possam ter um compreendimento bem melhor acerca de Deus, né? Contribuir um pouco para a teologia desse país,
tá? Pregando o verdadeiro evangelho até que Cristo venha, tá bom? Então Deus abençoe infinitamente, queridos, a paz do Senhor Jesus, e até um outro momento. Fui. Fique com Deus. Amém.